beleza? Esse é o canal Brain Builder e hoje vamos falar sobre salário. E aí, vamos entrar? Bem, gente, qual é a primeira pergunta que nós fazemos muitas vezes antes de começar um curso universitário, seja um curso técnico ou um curso universitário? Nós queremos saber quanto nós vamos ganhar, como vai ser a nossa remuneração, se vale a pena passar tanto tempo estudando e qual o retorno que a gente vai ter. E muitas vezes a gente já começou o curso, talvez não se perguntou antes, mas durante o curso há necessidade de você saber o quanto você deve ganhar quando você estiver empregado. Então, esse programa de hoje, ele vai responder essa pergunta. Mas eu posso dizer o seguinte, que para os técnicos eu vou fazer um programa à parte. Esse de hoje só vai falar sobre os auxiliares de engenharia, sobre arquitetos e engenheiros. Auxiliar de engenharia é uma categoria nova, então vamos dizer assim que não tem ainda uma lei que ajude nisso. Mas vamos lá. Primeira métrica, a métrica dos conselhos. Ou seja, o CREA e o CAL, eles se baseiam em uma lei federal de 1966, que é o número 4.950-A. Lembrando, ela é de 66. E aí essa lei, ela estabelece o critério para salários, não só de engenheiros, arquitetos, agrônomos, como também veterinários, para vocês terem uma ideia. E aí, o que acontece? A regra que é estabelecida é o seguinte: para 6 horas, independente do profissional, ser júnior, pleno, ou sênior, ou master. Para 6 horas de curso, você tem o direito a receber como piso salarial, ou seja, o menor valor que você tem a receber é de 6 salários mínimos. Para você que vai usar 7 horas, vai trabalhar 7 horas diárias, e aí o salário já vai ser 7,25 salários mínimos. Ou seja, para fazer essa conta, é 6 vezes o salário mínimo para 6 horas, para 7 horas 7,25. Para 8 horas são 8 salários e meio. Ou seja, para você que é engenheiro, independente de ser júnior, pleno, ou master, ou sênior, você vai ganhar por 8 horas de trabalho 8,5 salários mínimos. Porém, gente, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: infelizmente, isso não é uma realidade. E por que não é uma realidade? Porque os órgãos públicos não seguem essa tabela, muitas vezes não utilizam, mesmo sendo inconstitucional, mas não utilizam, fazem concursos que esse valor realmente não está sendo considerado. E por outro lado, os conselhos de classe também não fazem a fiscalização devida. Então, dificilmente a gente vai conseguir realmente estabelecer esses salários como regra geral. É um piso, é de lei, mas assim, não rola. A segunda métrica que eu posso dizer a vocês é a métrica do mercado. E o que eu quero dizer a métrica do mercado? É quanto se paga pelo mercado. Ou seja, o que as empresas estão dispostas a pagar de acordo com os seus orçamentos para pagar um engenheiro, ou um arquiteto, ou um auxiliar de arquitetura. E aí, onde eu fui buscar esses dados? Existe um site que vai estar na descrição do link, tem o link das 3 áreas, no caso auxiliar de engenharia, arquitetos e engenheiros. Vai ter os links das 3 pesquisas feitas pelo site salario.com.br. Os dados desse site, ele extraiu de uma coisa chamada CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Ou seja, é uma fonte extremamente confiável. Ou seja, todo funcionário que é registrado no Brasil, ele tem os seus dados mandados para o CAGED. E aí, lá no CAGED, o que acontece? São coletadas características como sexo, idade, região, valor do salário, claro, muitas vezes cor da pele. Então, isso são fatores que conseguem trazer uma métrica. No caso do salário do auxiliar de engenharia, o valor gira em torno de R$ 2.600. Isso é um valor médio, porque há pessoas que são contratadas mais caro e outras mais em conta. O que chama a atenção nessa pesquisa é que o seguinte, é que há uma defasagem entre homens e mulheres com relação ao valor do salário.
Enquanto as mulheres recebem em torno de R$ 2.330, os homens recebem em torno de R$ 2.700, ou seja, 14% de diferença para fazer a mesma atividade. Então, gente, isso é uma coisa que tem que realmente mudar. No mercado de trabalho não deve haver distinção de sexo, nem de cor, nem de ideologia, nada. Mas assim, infelizmente são dados comprovados, são dados no Ministério do Trabalho, que tem essa divergência onde, não vou dizer divergência, mas essa disparidade de 14%, da mulher receber 14% a menos do que o homem. A mesma coisa acontece com o engenheiro. O salário médio de um engenheiro, hoje, pelo mercado, é o seguinte. O salário médio das mulheres está em torno de R$ 6.930. Já no caso dos homens, está em torno de R$ 7.600. Mais uma vez, uma divergência onde a mulher é minorizada nesse sentido, ou seja, está recebendo 10% a menos, para fazer muitas vezes a mesma atividade. Eu costumo, quando eu estou trabalhando em orçamento, contratar mais mulheres do que homens, porque eu entendo que a qualidade, muitas vezes, para serviços de escritório, serviços de projeto, é muito melhor da mulher. A qualidade, o acabamento final, tudo é melhor da mulher, mas mesmo assim, o mercado ainda vê como uma mão de obra subremunerada. Bem, uma coisa que eu me surpreendi foi o seguinte. Na área de arquitetura, onde as mulheres dominam, onde 70% das vagas são preenchidas por mulheres, elas recebem também menos, por incrível que pareça. Então o que acontece? O salário médio de um arquiteta é de R$ 5.700, enquanto de um homem, que representa 30% só do mercado, R$ 7.137. Então, gente, o que mais me surpreendeu nessa pesquisa que eu fiz não foi o salário que é abaixo do mercado, que é abaixo do que estabelece a lei e de que deveria ser fiscalizado, mas sim essa disparidade entre homens e mulheres. Eu até entendo, digamos, ocorrer engenharia por causa de trabalhos, muitas vezes que só são designados para homens, trabalhos onde você realmente tem que lidar com mão de obra, que muitas vezes é um trabalho um pouco mais difícil, às vezes é trabalho no campo, com uma série de dificuldades, mas no caso de arquitetura foi realmente o que mais me surpreendeu. Mas é isso, gente. Cabe a gente, agora como profissionais ou como estudantes, lutar pelos direitos iguais. Ou seja, quando a gente tiver a nossa empresa, a gente não diferenciar por sexo ou por qualquer outro fator. Nós temos que realmente trazer para a igualdade. E eu queria finalizar esse vídeo com o seguinte, dizer que todos esses dados, se vocês quiserem saber a qualquer momento, é só entrar nesse site www.salario.com.br, mas se mesmo assim você ainda desconfiar desses dados, você pode entrar também no site do Ministério do Trabalho, onde você vai encontrar lá o CAGED. E é lá no CAGED onde você pode pegar todas as informações. E tem mais uma dica, existe um site chamado Salariômetro, que você pode ver o salário de qualquer profissão, qualquer categoria e pesquisar também o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Ou seja, cada profissão tem o seu código definido. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Nós também estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Pinterest. Então siga-nos e fique sabendo sempre das novidades. Em breve teremos também entrevista com outros profissionais, com profissionais de outras áreas, para poder a gente fazer uma complementação da nossa área de engenharia e de arquitetura. Ok? Forte abraço, até o próximo vídeo.